Olá, eu sou o repórter Milton Santos do canal NBS e tenho o prazer de apresentar um documentário especial trazendo as verdades e mentiras por trás de um quarteto que ao longo de muitos anos brilhou nas telas da TV e também do cinema. Um dos grupos de comediantes de maior sucesso da nossa televisão brasileira, Os Trapalhões, que continua sendo, mesmo após décadas do seu fim, um dos mais polêmicos, envolvendo a primeira separação do grupo no ano de 1983. Hoje, Dedé e Didi amenizam a briga, dizem que foram apenas férias conjugais e que na época quiseram apenas fazer 2 filmes diferentes. Durante a nossa matéria, conheceremos alguns detalhes sobre cada um desses fantásticos comediantes e sobre a briga que levou o fim desse quarteto de sucesso. Olha, muitas pessoas não sabem, mas antes de Dedé, Mussum e Zacarias, os Trapalhões já existiam, ainda com o nome de Os Adoráveis Trapalhões, no ano de 1966, contracenando com Didi. Mas foi em 1974 que o sucesso ganhou proporção com esses 4 comediantes que ganhou o coração dos brasileiros. E quem foram esses 3 personagens que contracenava com Didi e que deu início a este incrível e encantado quarteto? E você vai conhecer dentro dessa nossa matéria. Mas antes de voltar às origens, vamos falar um pouquinho de cada um desses 4 fantásticos comediantes. Acompanhe. A história dos Trapalhões é muito longa e muita gente participou do programa. O personagem mais notório dos Trapalhões foi, com certeza, Didi Mocó, Sonrisépio, Colesterol, Novalgino e Mufumbo. Didi acabou ficando mais popular e eternizado que seu intérprete, o cearense Antônio Renato Aragão. Às vezes, Didi usava Sonrisal no lugar de Sonrisépio, e ao mencionar o seu nome completo, alertava sempre que o nome Mufumbo se escrevia com 2 Bs e o nome Mocó com 2 acentos no O. O Didi, ele nasceu no susto, assim. Eu estava fazendo um sketch onde eu era um pobre nordestino procurando emprego preenchendo uma lista de inscrição. Aí, como é seu nome? Didi. Aí o cara falou, de quê? Aí eu falei, Didi Mocó, Sonrisépio, Colesterol, Novalgino, Mufumbo. O que veio na minha cabeça, eu joguei, e era o programa ao vivo, aquele auditório explodiu. De que estão rindo? Eu pensei que tinha alguém atrás de mim, mas o bordão foi pegando, e até da segunda vez eu nem me lembrei o nome que eu tinha dito. E ficou, cada vez que eu dizia, eles riam, aí ficou. Nome e sobrenome. Segundo o tenente de infantaria do Exército Brasileiro, Renato Aragão, que também é bacharel em Direito, chegou a ser vítima de um acidente aéreo no estado da Paraíba, quando ajudou no socorro dos outros sobreviventes. Hoje, Renato tem 86 anos e ajudou a criar em 1966 um programa chamado Os Adoráveis Trapalhões, com outros artistas, cujo formato acreditou-se ser aí fadado ao sucesso. Realmente o sucesso viria após mudar aí a emissora em 1974, onde estreou na extinta TV Tupi o programa Os Trapalhões, já com os 4 conhecidos integrantes, entre eles Dedé, Mussum e Zacarias. Em 1977, fundou a Renato Aragão Produções Artísticas Limitada. Claro que há muito mais a contar sobre esse incansável cearense e os Trapalhões, mas vamos falar um pouco mais sobre também os outros integrantes. Vicente, eu estou falando no telefone, já disse? Olha, e convoque todos os técnicos para amanhã. Vicente. Marque todo mundo às 9 horas da manhã. Olha aqui, seu moço. E quando estiver falando no telefone, por favor, não me interrompa por coisa alguma. Agora, o que é que o senhor queria dizer? Agora tá, já engoliu o besouro que tinha aqui? Dedé. Seu nome na vida real, Manfrio de Santana. Hoje com 84 anos,
Fluminense do município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ficou mais conhecido como Dedé Santana. Nascido do meio circense, sua mãe era considerada na época a melhor contorcionista da América do Sul. No circo, Dedé foi palhaço, acrobata, trapezista, domador de elefante e chegou a fazer o terrível Globo da Morte. Mas também foi engraxate, verdureiro, ajudante de mecânico e estudante de contabilidade. Na fase circense, Dedé chegou a interpretar o palhaço Arrelia no próprio Circo do Palhaço. Mas como trabalhava pela manhã e interpretava o palhaço na matinê, uma vez chegou atrasado para o espetáculo e se esqueceu de pintar o rosto. Mesmo assim, levou o público ao delírio e acabou ficando conhecido como o palhaço de cara limpa. Quando jovem, foi para a capital tentar a sorte no cinema, mas sem sucesso, chegou a passar fome e ficou quase 6 meses dormindo nas calçadas de Copacabana, durante o dia e andando à noite para escapar da polícia. Viveu assim pelo simples fato de não querer voltar para casa derrotado. Como a situação não melhorava, acabou aceitando um emprego de faxineiro em um teatro. Daí, passou a trabalhar como contra-regra e no dia em que o ator principal faltou, o diretor propôs a ele que tentasse interpretar o personagem. Sua atuação foi considerada excelente e acabou tornando-se parte do elenco fixo da peça. Acabou conquistando com essa peça, em 1961, o prêmio de melhor comediante de teatro. Sorte é a nossa. 7! 8! Zacarias, único ator do grupo, Mauro Fácio Gonçalves, era mineiro de 7 Lagoas e o primeiro de 11 irmãos. Desde pequeno, exercitava seu lado artístico com um teatrinho de quintal, usando materiais de sua casa e roupas da família para representarem suas brincadeiras, sendo que na escola já despontava suas apresentações. Ingressou na Rádio Cultura em 1954, mas em 57 foi estudar arquitetura em Belo Horizonte. Poucos meses depois, deixou os estudos para trabalhar em programas humorísticos na Rádio Inconfidência. E nesta mesma época, trabalhou no Banco do Comércio e Indústria. Durante o período em que estava na rádio, foi convidado para trabalhar na TV Itacolome, também em Belo Horizonte. Com menos de 1 ano de TV, o ator humorista se destacou de maneira brilhante e em 1963 foi convidado por Manuel da Nóbrega a participar do programa A Praça da Alegria. Em 1965 foi trabalhar na TV Tupi, participou de diversas dublagens e em 1970 trabalhou na peça Dama do Camarote, onde o mesmo, com um papel secundário, ganhou seu primeiro prêmio, Ator Revelação. Viajou por todo o país com a peça e voltou a se fixar no Rio de Janeiro. E ainda na TV Tupi, Mauro criou o personagem Moranguinho, inspirado num tipo folclórico de 7 Lagoas. No programa Café Sem Concerto da TV Tupi, chamou a atenção de Renato Aragão, que o convidou para integrar o grupo Os Trapalhões. Nos anos 70, Mauro também participou de outros 3 longas, Tô na Tua, O Bicho, de 1971, e O Fraco do Sexo Forte, de 1973, e Deu a Louca nas Mulheres, de 1977, no qual Zacarias foi o personagem principal deste longa. Zacarias morreu em 18 de março de 1990, aos 56 anos. O Zacarias, do grupo Os Trapalhões. Ele morreu hoje aos 56 anos, numa clínica do Rio de Janeiro. Zacarias era mineiro de 7 Lagoas e começou a carreira artística na Rádio Inconfidentes e na TV Itacolome de Belo Horizonte. No começo da década de 60, ele foi convidado por Renato Aragão para se juntar aos Trapalhões. O filme que a Globo exibe agora chama-se Os Trapalhões no Reino da Fantasia. E mostra a versatilidade desse grande comediante que soube, como poucos,
conquistar o coração das nossas crianças. Zacarias resolveu por conta própria iniciar o regime à base de remédios. O humorista acabou perdendo 20 quilos, porém, como consequência, o seu organismo enfraqueceu, chegando até atingir os pulmões. Zacarias acabou sendo internado por 9 dias na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, mas não resistiu por insuficiência respiratória. O humorista foi enterrado em sua cidade natal, Sete Lagoas, no cemitério Parque Santa Helena. Durante muitos anos, especulou-se que Zacarias havia falecido vítima da AIDS, mas os seus familiares sempre negaram aos boatos. Estragou a cena toda! Me ajuda! Estragou a cena, tá toda apavorada! O quê? Você não sabe que o tubarão é falso? É, mas o siri é verdadeiro, olha aqui! Mussum. Esse deve ser recordista mundial de memes. Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido como Mussum, veio de família humilde, nasceu no Morro da Cachoeirinha, na zona norte do Rio de Janeiro. Estudou em colégio interno e serviu por 8 anos na Força Aérea Brasileira, onde chegou a ser cabo. Ele também alfabetizou a sua mãe. Obteve o diploma de ajustador mecânico junto com uma recomendação de trabalho e foi trabalhar como aprendiz em uma oficina. Muitos o consideravam o mais engraçado dos Trapalhões. Sua carreira artística começou tocando reco-reco no grupo Os Modernos do Samba, mas depois criou o grupo Os Sete Modernos, que veio a se tornar os originais do samba. Enfim, emplacou vários sucessos neste grupo. Procure ouvir Tragédia no Fundo do Mar. Quem é da época não esquece. Minha Vides é um litro abertes. A carreira de Mussum como humorista começou no ano de 1965 no grupo humorístico Bairro Feliz da TV Globo. Neste show, conta-se que Grande Otelo teria dado o apelido de Mussum ao comediante, referência a um peixe escorregadio e liso que consegue facilmente sair de situações embaraçosas. Dizem também que quem aconselhou que o Mussum falasse com is no fim das palavras foi o comediante Chico Anísio. Assim nasceram como Difates, Tranquiles, Não Tem Problemas, mas o povo não esquece mesmo é o Cacildes. Infelizmente, o Mussum veio a falecer muito jovem, no ano de 1994, aos seus 53 anos. O homem que deu alegria a milhões de crianças deixa o Brasil um pouco mais triste. Foi enterrado no final da tarde, em São Paulo, o humorista Mussum, dos Trapalhões. Ele tinha 53 anos. Há 2 semanas, Mussum foi submetido a um transplante. O coração aguentou firme, mas depois da cirurgia, ele teve uma série de complicações e morreu de madrugada. Após 4 anos da morte de Zacarias, sua morte na época também comoveu o país pela sua popularidade e carinho dos fãs e amigos. Mussum morreu em 29 de julho de 94, vítima de complicações ocorridas após um transplante de coração. O humorista foi sepultado no cemitério de Congonhas, em São Paulo. A escola de samba Mangueira decretou luto e relembrou que o humorista tocava samba com as crianças da Mangueira nas manhãs em dias de folga. Ô, Praça Seca, bota 5 ampolas aí, 5 cervejinhas bem geladinhas. Geladinha tá boa, né? É isso aí. Como é que é, rapaziada? Como é que tá em Niterói? Cara de boia, tá com folha de girado com água aqui. Tô fazendo. Tá aqui, ó. 5 bem geladinha na manga. É isso aí. Na manga. Deu certo. Aqui. Aí. Ô, amigo, por favor. Eu acho que o amigo se enganou, porque a nota de 5 mil que o senhor me deu, ela só tem um lado. Quanto custa as 5 cervejas? 2.500 cruzeiros. Então, não precisa me dar o troco. E agora, depois de você conhecer cada um desses comediantes, vamos saber um pouquinho sobre o início
deste quarteto. O início do quarteto. O programa era composto de várias cenas curtas, às vezes com apenas 1, 2, 3 e até mesmo com os 4 trapalhões. Os assuntos das cenas eram diversos, mas Didi e qualquer outro que estivesse ao lado dele saía sempre vitorioso. Será que isso foi uma das causas do rompimento? Didi era o esperto cearense, Dedé o galã da periferia, Mussum o malandro que tinha orgulho de dizer que era natural do morro, e Zacarias o tímido e baixinho mineirinho com personalidade infantil, uma risada inconfundível e voz bastante fina como uma de uma criança. Era o último programa que as crianças assistiam antes de dormir. O programa chegou a ser chamado de Os Insociáveis, o que desagradava Renato Aragão. Ao passar para a TV Tupi em 1974, ele conseguiu mudar o nome para Os Trapalhões e também incluiu Zacarias. Mussum já havia se juntado em 1973. Finalmente, o programa foi ao ar pela Rede Globo em 1977, onde conseguiu um sucesso eterno. O elenco de apoio também cresceu e as estrelas de novela passaram a ser visitadas frequentemente nos quadros. Dos Estados Unidos, da Rússia, do Japão e da China. Aí ganha mesmo. Vai depender totalmente do novo técnico da seleção. E tu pensou que era o quê? Mas com tanta união e sucesso, como que a briga começou? Você fica sabendo agora. Em 1977, quando o diretor de operação da TV Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, convidou os Trapalhões para a emissora, Renato Aragão temeu aceitar a proposta, pois não tinha certeza se os Trapalhões se encaixariam lá. Para não ter que recusar formalmente a proposta, ele fez uma lista de exigências de 3 páginas, na qual determinava quais seriam o diretor, redator e o horário do programa. As exigências foram aceitas e os Trapalhões mudaram de emissora. Será que essa conquista afetou os ânimos? Ainda em 1977, Renato Aragão fundou a empresa RA, Renato Aragão Produções Limitada, que começou numa pequena sala e hoje, em sua sede própria, controla todos os negócios que envolvem o grupo, tais como filmes, discos, revistinhas e etc., tendo como maior atividade a própria produtora, e a sua produção de seus filmes em programas para televisão, tanto no Brasil como também em Portugal. Almoço! Almoço! Aqui não se pode dormir. É claro que não se pode dormir. É a terceira vez que você me enche o saco. Teria sido a empresa um dos fatores que contribuíram para a briga? Afinal, Renato era o único que conseguia ir alcançando algo fora do quarteto, enquanto que os outros ainda gastavam muito do dinheiro que ganhavam ajudando as suas famílias. Separação e briga. O programa passou por um período delicado em 1983, quando os Trapalhões decidiram se separar. Dedé, Mussum e Zacarias romperam com a Renato Aragão Produções, empresa que cuidava dos negócios do grupo. Formaram sua própria empresa, a Demusa Produções, e optaram por seguir sozinhos na carreira cinematográfica e deixar o programa. A briga deve ter sido séria, pois até os dias de hoje ninguém gosta de falar do assunto. Em entrevistas, tanto Didi quanto Dedé se aborrecem toda vez que o assunto é trazido à tona. A separação durou 6 meses, período em que Renato estrelou sozinho o programa. O ano de 1983 ficou marcado com a produção do filme O Cangaceiro Trapalhão, que trouxe efeitos especiais, câmeras e técnicas importadas, o que tornou a obra pioneira nesse quesito do país e ainda contribuiu para a linguagem do cinema brasileiro. Mais à frente, o quarteto se separa e são produzidos 2 filmes. Um apenas com Didi, intitulado O Trapalhão na Arca de Noé, e outro com Dedé, Mussum e Zacarias, chamado Atrapalhando a SWAT.
Esse último ficou muito famoso. E a Demusa, a empresa dos outros 3 trapalhões? Em fevereiro de 1986, a Demusa passou por uma fraude causada por funcionários que cuidavam da parte financeira do trio. Os colaboradores que recolhiam o dinheiro para o pagamento de impostos forjaram os recibos em uma máquina registradora roubada do Banco do Brasil. Apesar do trio não ter culpa alguma, tiveram que arcar com uma dívida milionária. Dedé, por exemplo, perdeu 3 casas. Zacaria, uma fazenda. Mussum, a mansão que possuía em uma ilha em Angra dos Reis. A Rede Globo pagou a dívida e descontou do salário do trio por 2 anos. Após o falecimento de Zacarias, Dedé e Mussum apenas arcaram com a parte da dívida do saudoso Trapalhão. A Demusa teve seu fim no início dos anos 90, mas antes já havia trocado de nome para ZDM. Uns dizem que a briga foi puramente financeira por conta da divisão desigual que a Renato Aragão Produções aplicava entre os vencimentos do seu fundador e dos outros 3. Outros dizem que, como em qualquer relacionamento, chegou um momento em que um não podia nem olhar para a cara do outro que já brigava. É aquele processo de saturação total de desgaste que muitas vezes vimos acontecer prematuramente em grupos de rock. Será que foi mesmo dinheiro ou apenas imaturidade para lidar com o desgaste do dia a dia? O fato é que a separação durou apenas 6 meses e talvez seja por isso que eles diziam e ainda dizem que foram apenas férias conjugais. Mas as declarações dos integrantes mudavam de tempos em tempos e acusações acabavam voando para todos os lados. Com os depoimentos mudando tanto, ficou difícil saber a verdade sobre o que aconteceu nos bastidores. No fim, Renato Aragão acabou posando de vilão e alguns fãs passaram a hostilizar e até mesmo boicotar o antes amado Didi. Um outro boato que segue pelos corredores é que a separação teria sido tão breve por ter a reconciliação acontecido através da intervenção direta do José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. A separação estaria causando problemas para a emissora, que por força de contrato teve que alocar os Dedé, Mussum e Zacarias em programas que não tinham muita relação com o seu perfil, e muito menos com a sua história. E pior ainda acontecia com os que passaram a integrar o programa Os Trapalhões, contracenando com Renato Aragão. Então, tudo foi por dinheiro? Verdade dos fatos é que tanto os 3 colegas, Dedé, Mussum e Zacarias, quanto suas respectivas famílias, já acusaram Renato Aragão por diversas vezes, mesmo que depois venham a se arrepender. Essa carga de denúncias acaba atingindo os fãs, que logo tomam partido, seja de que lado estejam. Algumas vezes exigem que Renato, advogado por formação, líder do grupo e gestor da divisão financeira, ajude os antigos companheiros e suas famílias. Será que ele tem mesmo essa obrigação? Críticas e mais críticas. Renato Aragão é frequentemente criticado por não ter prestado auxílio aos familiares dos seus antigos colegas que passaram necessidade. Chegou a receber processos vindos das famílias dos antigos parceiros. Em uma entrevista a uma revista de grande circulação, o intérprete de Didi, questionado sobre o desentendimento que resultou na primeira separação do grupo em 1983, lamentou ter ficado com a imagem de vilão na história e novamente disse que não gostava de falar do assunto, que foi uma situação muito delicada pelas críticas que só vieram para o seu lado. Eu fiquei de vilão nessa história, por isso eu não gosto de falar, inclusive porque 2 companheiros já se foram e fica muito indelicado falar, respondeu ele ao repórter. E mais mistérios. Realmente mistérios rondam esse grupo. Ele desmente quem não desmentiria, mas faz tempo que circulam boatos sobre a arrogância
de Renato Aragão, especialmente quando ele é chamado de Didi por algum funcionário. O famoso Didi não é meu nome, para você é Doutor Didi. Que o chamassem de Doutor Renato. Eu vou ler daqui a pouco alguns depoimentos. Agora, foram inúmeras mensagens que eu recebi e as pessoas confirmaram mesmo a tal história do Doutor Renato. Mas eu acho que isso faz parte do passado. Eu acho que nada como um dia após o outro, né? Que o mundo é uma roda gigante. Um dia você tá lá em cima, o outro dia você tá aqui embaixo. Então, assim, eu acho que aquela prepotência do passado hoje está bem mais humilde. Olha, sua possível arrogância é assunto corriqueiro em qualquer conversa sobre os Trapalhões. Há poucos anos atrás circulou também uma notícia que Renato Aragão teria demitido um funcionário que o chamara de Senhor Didi. Mas essa mesma notícia já circulou igualzinha em 2012, 2014 e 2019. E quem sabe quantas vezes ainda circulará. Mas uma dúvida que paira no ar. Tá bagunça o zoológico aí. Tá, vai falando. Pois é. O dia hoje está para poesias, você não acha? E você sentiu no ar? Eu senti no ar. É? Eu sinto assim, sabe? Porque eu adoro fazer poesia. Você sabe declamar, Dedé? Declamar, eu faço poesia na hora, improviso. É? O que eu faço uma para você? Queria. Por ti me transformo todo, minha bela. De manhã eu sou um gatinho bebendo leite na sua tigela. De tarde eu me sinto um colibri na tua janela. E de noite... Vê que igualzinho é uma gazela. Claro! Que é isso? O que tu falou aí? Que é isso? O que tu falou aí? Tô falando pro jardim zoológico. Jardim o quê? Jardim zoológico, pô. Tô falando pra lá. Falando com quem? Pra cuidar bem do... Falando com quem aí? Tô falando com o elefante. Tu tá falando com o elefante? Claro! Tu tá falando com o elefante? Daqui que eu quero ver se tu tá falando com o elefante. Alô? Quem tá falando? Acredita agora? Já Dedé Santana, em outra entrevista, ele confessou que não soube administrar toda a fortuna que ganhou, gastando muito sem ligar para dinheiro. Tudo que eu via eu queria comprar. Cheguei a ter 8 carros na garagem. Não me preparei para essa situação em que estou agora. Perdi tudo. Eu, Mussum e Zacarias perdemos tudo, declarou ao repórter. Diz que sobrevive com o dinheiro que ganha em apresentações de teatro e com a renda que recebe de um canal de reprises. Ele colocou à venda a mansão de 27 cômodos avaliada em 2 milhões, em que morava em Itajaí, Santa Catarina, para pagar a compra da casa onde mora hoje, no Rio de Janeiro. Nessa mesma entrevista, já enalteceu o Renato. Eu precisei do Renato Aragão para pedir dinheiro e ele não me emprestou, ele me deu. E não era pouco. É difícil você pedir dinheiro, você fica com uma sensação de incompetência. A gente tinha muita intimidade para isso, revelou ele ao repórter. Mas ao mesmo tempo afirmou que não se incomodava com o fato de Aragão ganhar mais dinheiro do que ele com os Trapalhões. Mesmo com boas lembranças do elenco de Os Trapalhões, o ator não conseguiu esconder as mágoas que guarda de outros artistas e também de profissionais da TV. Quando você está no auge, você tem 500 amigos. Quando você cai um pouquinho, as pessoas parecem que se escondem. E isso dói, confessou ele. Além disso, o nosso palhaço de cara limpa, o Dedé, chegou a afirmar em entrevista que sempre ouvia que era o único do grupo que não era engraçado, mas estava ali para preparar a piada e não para fazer graça, disse ele. E acrescentou: nunca me senti um dos Trapalhões, sempre me senti um fã de Mussum, Zacarias e Didi. Mas como já vimos, as declarações mudam o tempo todo. Pouco depois, sobre o mesmo assunto, disse que não havia brigas no grupo e que tudo correu sempre maravilhosamente bem. Será que não dá para segurar às vezes e um detalhe escapa? O tempo é o senhor da razão. O Dedé contou também, depois,
que recusou um papel de um dos filmes do amigo Didi e ainda admitiu: ele escrevia, organizava. Se não fosse ele, o grupo não existiria. Pode até ser que sim, que eu tenha sido ingrato com o Renato. Já pedi desculpas a ele. Dos amigos Mussum e Zacarias, o ator se lembra com muito carinho. Mussum me chamava de compadre. O Zacarias me ajudava muito. Para mim era o grande ator, era o tremendo apaziguador. Qualquer rusguinha que tinha no nosso grupo, ele falava: não, espera aí, o tempo sempre apaga as mágoas do passado, não é mesmo? Numa época de Brasil fechado, o brasileiro tinha pouca coisa para alegrar a sua vida e uma delas era a tradição do filme dos Trapalhões nas férias de final de ano. O sucesso era tremendo, tanto que as bilheterias confirmam. Veja alguns poucos exemplos dentro da extensa filmografia do grupo. Terceiro lugar com o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, de 1977, com 5,8 milhões de espectadores. Em quinto lugar, com os Saltimbancos Trapalhões, de 1981, com 5,2 milhões de espectadores. Em sexto lugar, com os Trapalhões na Guerra dos Planetas, em 1978, com 5,100 milhões de espectadores. Sétimo lugar, com o Cinderela Trapalhão, de 2007, com 5 milhões de espectadores. Em oitavo lugar, com os Trapalhões na Serra Pelada, de 1982, com 5 milhões de espectadores. E nono lugar, com o Casamento dos Trapalhões, de 1988, com 4,8 milhões de espectadores. E toda a molecada da época ficava ansiosa para saber o tema do filme de férias. Mas ainda aquela curiosidade: quem foram os 3 comediantes que antecederam Dedé, Zacarias e Mussum antes de Os Trapalhões? Confira. Mas como começou Os Trapalhões? Como dissemos, o formato vinha de longa data. A sua estreia ocorreu no ano de 1966, ainda com o nome Os Adoráveis Trapalhões, que também apresentava 4 tipos: o galã Vanderlei Cardoso, o diplomata Ivon Cury, o nervosinho Ted Boy Marino e o palhaço Renato Aragão. E depois é que vieram adicionar Manfrio de Santana, somente em 74, com a entrada de Antônio Bernardes e Mauro Fâncio, que consolidou-se então o grupo que iria mais tarde tornar-se um dos mais famosos da TV brasileira. Vanderlei Cardoso. Nascido no bairro paulistano de Belenzinho, Vanderlei Conte Cardoso começou a carreira de cantor aos 13 anos. Ainda em São Paulo, morou também nos bairros de Pirituba e Lapa. Estudou na escola Guilherme Kuhlmann, onde concluiu o primário, de 1ª a 4ª série, no Largo da Lapa, Lapa de Baixo, tudo em São Paulo. Depois de 5 anos dedicados aos estudos, investiu com força no show business. Seu primeiro sucesso, gravado em 1965, chamava-se Preste Atenção. Rapidamente se tornou um dos ídolos da Jovem Guarda, ganhando o apelido de O Bom Rapaz, título de seu grande sucesso, gravado no ano de 1967, que vendeu mais de 5 milhões de cópias. Para começo de conversa, as iniciais do seu nome, WC, eram usadas na época como símbolo de banheiro, do inglês water closet. As pessoas falavam: com licença, vou ao Vanderlei Cardoso. Pois bem, ele foi apresentador de rádio e televisão, participando como um dos trapalhões do programa Os Adoráveis Trapalhões. Somente depois da Jovem Guarda e dos Adoráveis Trapalhões é que ele foi contratado por Silvio Santos para se apresentar semanalmente no quadro Os Galãs Cantam e Dançam na TV, que traziam, além dos 3 contratados fixos, vários cantores convidados. Depois da passagem pelos Adoráveis Trapalhões, raramente Vanderlei Cardoso foi visto com Renato Aragão. Ivon José Cury sempre teve aquele porte sofisticado,
mas passou a infância e boa parte da adolescência em sua cidade natal, a pequena Caxambu, Minas Gerais. Era irmão do famosíssimo locutor esportivo Jorge Cury e do locutor noticiarista Alberto Cury, ambos já falecidos. No início dos anos 40, mudou-se para o Rio de Janeiro, conseguindo trabalhar na Pan American, o que na época era considerado símbolo de sucesso, mas sempre manteve o lado humorístico bem afiado. Ivon iniciou a sua carreira artística como cantor em 1947, contratado como cantor principal da orquestra do maestro Zacarias. Não vá confundir com o Zacarias dos Trapalhões, do Hotel Copacabana Palace, outro local sofisticado que notabilizou-se também por suas participações como ator e cantor em inúmeras chanchadas da Atlântida da época de 1950. Só em 1966 é que foi participar do programa Os Adoráveis Trapalhões, onde o seu perfil aristocrático lhe concedeu o papel do diplomata Ivon Cury. Ivon morreu cedo, aos 67 anos de idade, na cidade do Rio de Janeiro. E Mário Marino, conhecido como Ted Boy Marino, fez muito sucesso nos Adoráveis Trapalhões. Muitos ainda acreditam que ele fosse argentino, mas na verdade ele era italiano de Fuscal do Marina, onde nasceu em 1939. Isso porque foi para Buenos Aires em 1953, no porão de um navio, aos 12 anos de idade, com os pais e mais 5 irmãos. Trabalhava como sapateiro em Buenos Aires, mas aproveitava o tempo livre para treinar luta livre e praticar halterofilismo. E na época de um Brasil fechado, um estrangeiro era sempre uma atração para o público. Ele chegou ao Brasil em 1965 e pouco depois foi contratado como lutador de telecut. Essa modalidade de luta fazia muito sucesso na época e o que lhe rendeu a participação no programa Os Adoráveis Trapalhões. Veja no que deu: 3 ídolos da época, Ivon Cury, Vanderlei Cardoso e Ted Marino. Juntos, como dos 3, 2 eram atores. Ivon foi escalado para segurar o texto e Renato Aragão foi convocado para dar o toque humorístico. Lutador de telecat, estrangeiro e agora ator, foi a alegria da audiência da época. Infelizmente, Ted faleceu em 2012, aos 72 anos de idade. Olha, no fim do mesmo ano da briga, apesar das coisas estarem um pouco diferentes, o quarteto se reuniu. A Demusa produziu filmes em conjunto com a Renato Aragão Produções. O programa de TV voltou reformulado e o principal, o filme das férias, estava garantido. Mas, infelizmente, quis o destino levar o nosso querido Zacarias no ano de 1990, o que quase causou o fim definitivo do grupo, que terminou com a morte de Mussum, no ano de 94. Ficaram as saudades, mas o quarteto está imortalizado na imensa filmografia e nos programas que podemos ver nas reprises até os dias de hoje. E a briga? Bom, a briga não pode ser mais importante que o legado desses talentosos comediantes. E para quem imagina que esta polêmica de Os Trapalhões acabou, se engana. Fãs do quarteto e muitos críticos da mídia aguardam por um documentário que ainda está por vir. Veja. Trapalhadas Sem Fim, que vai contar a história do grupo Os Trapalhões, mesmo sobre ameaças de processos do humorista Renato Aragão. O documentário traz a polêmica relação existente entre o grupo, trazendo observações sobre o protagonista Renato Aragão comparadas aos demais integrantes. Trapalhadas Sem Fim é um documentário produzido por Rafael Spaca. Tem dado aí o que falar. A produção ela contém mais de 70 horas de gravação, mostrando os bastidores de um dos grupos mais amados do Brasil.
Os Trapalhões, Didi, Dedé, Mussum e Zacarias têm suas vidas reveladas na obra, que começou a ser produzida em agosto de 2018 e já finalizada todas as gravações, faltando agora as negociações para que o projeto venha chegar ao público. Segundo o próprio Scarpa, em entrevista para o programa Morde e Assopra em março de 2020 pela rádio Energia 97 FM. Vamos ouvir. Assim, nós terminamos de gravar em agosto, não tem nem um ano que a gente parou de gravar. Estamos agora nessa fase de negociação, que é uma fase complexa, não é fácil ainda mais com a mulher do viabilizar. Não, acho que tudo isso ajuda. Eu falo sempre que o Renato Aragão ele tem que entrar nessa planilha de custos como nosso marqueteiro informal, assim. Graças a essa polêmica que ele criou, não fomos nós, né, de querer processar, de não querer falar do documentário, etc e tal, deu essa repercussão toda, assim. Nós fomos capas dos principais jornais, até ajudou a divulgar, do país, né? Das principais revistas do país, das rádios, estou aqui hoje, das TVs, tudo isso sem assessoria de imprensa. Muito bem, eu espero que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Se você gostou, olha, não esqueça de deixar um like, comentar, compartilhar, e se você não é inscrito ainda em nosso canal, não deixe de se inscrever, tá bom? Aliás, aperte o sininho para que você possa receber notificações. Isso nos incentiva para que a gente possa estar trazendo outros conteúdos para você. Um forte abraço e até a próxima!